Fala moçada, beleza? Milhomem de volta trazendo para você a correção das questões de direito penal que já foram cobradas nos exames de ordem unificados do Brasil. Então, vamos ao que interessa, a questão, jogue na tela, vamos lá. A nossa questãozinha fora cobrada no concurso do 30º Exame de Ordem Unificado em 2019 e traz a seguinte redação. Durante a ação penal em que Guilherme figura como denunciado pela prática do crime de abandono de incapaz, cuja pena é a pena privativa de liberdade de detenção que varia de um mínimo de 6 meses até um máximo de 3 anos, foi instaurado incidente de insanidade mental do acusado, constatando o laudo que Guilherme era, na data dos fatos, e permanecia, até aquele momento, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato em razão de doença mental. Não foi indicado, porém, qual seria o tratamento adequado para Guilherme. Durante a instrução, os fatos imputados na denúncia são confirmados, assim como a autoria e a materialidade delitiva. Considerando apenas as informações expostas com base nas previsões do Código Penal, no momento das alegações finais, a defesa técnica de Guilherme, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer: letra A absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, podendo a sentença ser considerada para fins de reincidência no futuro. Letra B, a absolvição própria, sem aplicação de qualquer sanção, considerando a ausência de culpabilidade. Letra C, a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Letra D, a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança de internação pelo prazo máximo de 2 anos, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Muito bem, vamos falar sobre temas interessantes do direito penal. Vamos falar sobre inimputabilidade, doença mental, medida de segurança e também sobre, digamos assim, processo penal ao conversar acerca da absolvição própria, da absolvição imprópria e dos efeitos dela decorrentes. A absolvição, no caso do doente mental, gera ou não gera reincidência? Bom, a reincidência, você sabe, é uma circunstância agravante genérica que consiste na possibilidade de majoração, aumento da pena, se o cidadão é condenado dentro de um prazo de 5 anos da condenação transitada em julgado anterior pela prática de outra conduta criminosa. Então, vamos analisar o que nos interessa para responder à questão. Joga na tela. Muito bem. Olha lá. Começamos analisando o artigo 97 do Código Penal. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Muito bem, o que é a inimputabilidade? Bom, a imputabilidade, você já me ouviu falar aqui no nosso curso de Direito Penal para a OAB, é a capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato e a capacidade de autodeterminar-se, ou seja, determinar a si mesmo para agir de acordo com o conhecimento do caráter ilícito do fato. A imputabilidade é um dos requisitos da culpabilidade que, por sua vez, é pressuposto ao lado da ilicitude e da tipicidade para a aplicação da sanção penal. Assim, se o indivíduo é inimputável, em outras palavras, significa dizer que ele não pode ser condenado. Por quê? Para ser condenado, o pressuposto necessário é que ele tenha o conhecimento do caráter ilícito do fato e a possibilidade de se autodeterminar. Quais são as hipóteses de afastamento da imputabilidade penal? Joga aqui na tela. Bom, nós já vimos e conversamos em outra questão a respeito da embriaguez, a respeito da dependência química, mas aqui o examinador fala em doença mental. Doença mental é a psicopatologia que afeta justamente essa capacidade de entendimento do cidadão.
E dessa maneira, caberá ao perito ou psiquiatra forense analisar na situação em concreto se esse cidadão, no momento da prática da conduta delitiva, tinha condições de entender o caráter ilícito do fato ou a capacidade de se autodeterminar. Porque se a resposta é no sentido de que ele não tinha nenhuma capacidade de entender e nenhuma capacidade de se autodeterminar, significa que só existe uma solução: ele tem que ser absolvido. Essa absolvição, a absolvição do inimputável por doença mental, e que é um inimputável absoluto, chama-se de absolvição imprópria. Por que absolvição imprópria? Porque, apesar de o cidadão ser absolvido, não se deferir a pretensão punitiva do Ministério Público quando ele ajuiza a ação penal, se aplicará uma medida de segurança. E a medida de segurança é uma medida de natureza penal, mas que não é fundamentada num juízo pretérito de culpabilidade, mas sim num juízo futuro de periculosidade. Vai se analisar qual a consequência de se colocar essa pessoa que padece de doença mental no seio da comunidade e quanto de perigo ele pode levar aos bens da vida juridicamente tutelados, ao patrimônio, à vida, à integridade física das pessoas, à saúde das pessoas. Diante dessa análise da periculosidade, ele pode então ter duas consequências. Ou ele vai internado, e é internado em ala psiquiátrica de sistema penitenciário, de unidade carcerária, ou ele se submete a um tratamento ambulatorial. Qual a diferença do tratamento ambulatorial? Ele vai até o hospital psiquiátrico, é examinado, toma o seu medicamento e volta para casa. O tratamento ambulatorial, portanto, ele é reservado àqueles casos menos graves, de menor, periculosidade. Pois bem, o legislador traz a regra explícita de quando cabe internação e de quando cabe o tratamento ambulatorial. E é isso que eu te mostro agora. Joga na tela. Olha lá, artigo 97 do Código Penal. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação. Se todavia o fato for previsto, se todavia o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Deixa eu chamar aqui para nos ajudar a canetinha chamadora de atenção do milhomem. Olha lá, em sendo inimputável, o juiz determina a internação do doente mental. Porém, se o crime é punível com detenção, não será a internação devida, mas sim o tratamento ambulatorial. Vem cá comigo. Em outras palavras, se o crime é punido com reclusão, a internação é a medida legal prevista. Se o crime é punido com detenção, o tratamento ambulatorial é a medida psiquiátrica devida. Tudo depende da verificação da pena privativa de liberdade a que seria condenado o cidadão caso ele fosse imputável. Se o cidadão, sendo imputável, fosse condenado à reclusão, em sendo inimputável, ele será internado. Se o cidadão, sendo imputável, fosse condenado à pena privativa de detenção, a consequência seria o tratamento ambulatorial no caso da inimputabilidade. É isso. Então, grava aí, faz o seu mapinha mental. Reclusão, internação, detenção, tratamento ambulatorial. Mas eu tenho uma novidade para você. Joga aqui na tela. A novidade é o seguinte: recentemente o Superior Tribunal de Justiça entendeu que viola o princípio da proporcionalidade a submissão automática op lege, ou seja, aquela que decorre da lei, da pessoa que é considerada doente mental em internação, se a possibilidade, a análise da periculosidade demonstra que ele poderá ser tratado com tratamento ambulatorial. O STJ, portanto, entende que não deve ser aplicada necessariamente a medida de segurança de internação se o tratamento ambulatorial gerar o mesmo efeito. Decisão bastante recente, estou falando do primeiro semestre de 2020 e eu sugiro que você dê uma olhada. Relatoria do ministro Sebastião Reis, tá dado o recado. E tem mais um dispositivo legal para te mostrar. Joga na tela aí.
Muito bem, olha lá. É o artigo 63. Verifica-se a reincidência quando o agente comete um novo crime depois de transitar em julgado a sentença que no país ou no estrangeiro o tenha condenado por crime anterior. Assim, para que se possa aplicar a circunstância agravante genérica da reincidência, é necessário trânsito em julgado de sentença penal condenatória anterior. O trânsito em julgado nada mais é do que o decurso do prazo que impede a interposição de qualquer recurso, ou porque todos já foram utilizados, ou porque se perdeu o prazo para a interposição do recurso previsto em lei, e que torna a decisão imutável. A decisão, ela adquire a qualidade de coisa julgada, não podendo o seu objeto ser rediscutido nem na mesma relação processual em que proferida a condenação, nem em qualquer outra. Logo, você vê que o pressuposto para a reincidência é a sentença condenatória. Não se pode falar em reincidência em caso de sentença absolutória. E quando se reconhece a doença mental que torna inimputável o agente, a sentença, portanto, será uma sentença absolutória, porém imprópria, porque juntamente com ela vem a medida de segurança. Você tem todos as informações necessárias para poder responder à questão. Vamos a ela? Joga na tela. Muito bem, olha lá. Letra A, a absolvição imprópria, vamos voltar aqui no preceito. Considerando apenas as informações expostas, com base nas previsões do Código Penal no momento das alegações finais, a defesa técnica de Guilherme, sob o ponto de vista técnico, deverá requerer, letra A absolvição imprópria, até aqui, tá certinho. Opa, troca a caneta aí, milhomem. Agora, vamos lá, troquei a canetinha. A absolvição imprópria, tá certinho, com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial. Podendo a sentença, até aqui também tá certinho, podendo a sentença ser considerada para fins de reincidência no futuro. Verdadeiro ou falso item? Falso. Muito bem, meu amigo. Muito bem, minha amiga. Letra B, a absolvição própria. Falso. Por quê, professor? Não é própria, é imprópria. Letra C, a absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Pronto, achamos aqui a resposta da nossa questão. Muito bem, você teve a oportunidade de analisar medida de segurança, inimputabilidade, que mais? Reincidência e também de atualizar o seu estudo com a recente jurisprudência do STJ, que permite a aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, mesmo para quem, caso fosse imputável, seria condenado a crime punido com pena de reclusão. Muito bem, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência qualificada. E você já sabe, eu volto com mais questões de direito penal aqui no Sua OAB. Valeu!